Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas Gano, eu sou vice-diretor da BRH Regional Sorocaba. Estou muito feliz em poder apresentar a vocês esse bate-papo com o título hoje, que são as estratégias para a retomada dos negócios, protocolos de segurança e a gestão da produtividade nas organizações. Esse é o nosso primeiro encontro de uma série especial que vamos fazer ao longo desse momento, dessa retomada. Em nome da associação, eu agradeço a participação de todos e, em especial, eu gostaria de agradecer os patrocinadores de gestão, que é a C. Camargo Cancer Center, Consiga Mais, The Health Harrison, HealthBeat, ProPay e Universe. Eu também aproveito e convido a todos que conhecerem um pouco mais da associação, da BRH e das nossas ações com a comunidade de recursos humanos. Também queria informar que nós abriremos para perguntas e respostas. Eu vou estar aqui conectado. Quem quiser enviar as perguntas pelo chat e, na medida do possível, nós vamos colocando isso no ar e perguntando aos nossos convidados, né? Os palestrantes hoje trazem uma bagagem muito grande para nós. Sem dúvida nenhuma, são pessoas muito preparadas. Eu queria apresentar o primeiro palestrante, né? Eu vou começar com o Dr. Felipe Almeida. Dr. Felipe, ele é um médico pela Universidade Federal do Paraná, com residência médica em medicina interna pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica em medicina preventiva e social e administração em saúde pelo Hospital Albert Einstein, pós-graduado em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard e faz doutorado em ciências médicas pela UFPR. Atualmente é o head de mercado privado em saúde da consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein e médico consultor de economia em saúde e epidemiologia no mesmo hospital. O nosso segundo palestrante também vai participar conosco é Murilo Wald. Ele é CEO da HealthBeat, uma health tech especializada em tecnologia de alta performance para a saúde corporativa. A HealthBeat encontra soluções inteligentes que cuidam de mais de 1 milhão de vidas e mais de 100 empresas no Brasil. Murilo também é programador pela Unicamp e economista pela USP, com passagens pela European Business School. E também junta-se a nós, a nossa terceira palestrante, que é a Carolina Mello. Carolina é mãe de 2 meninos. Carolina Mello é apaixonada por gente e relações humanas. É formada em psicologia com MBA em gestão de pessoas e coaching pela Integrate Coach Institute. Atualmente, Carolina está como CEO do grupo New Clean e é nossa regional, responsável pela nossa regional no Vale do Paraíba e vice-presidente da ONG Irmãos de Francisco. Bom, eu agora gostaria de passar a palavra, então, pelo Dr. Felipe. Sejam bem-vindos a esse momento e estaremos aqui para dar o apoio e seguir nesse webinar com todos presentes. Dr. Felipe, por favor. Boa tarde, Douglas. Obrigado por me receberem aqui. A ideia é a gente fazer uma apresentação bastante rápida nesse momento inicial para depois seguir um bate-papo. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Então, só uma contextualização realmente para o coronavírus é importante, perdão, a gente tem em mente. Então, esse é o status no Brasil que a gente tem hoje, com quase 2,5 milhões de casos acumulados, 87 mil óbitos. Vocês podem ver pelas curvas que estão aqui apresentadas que a gente continua tendo um aumento bastante importante no número de casos, tanto no Brasil inteiro, que é o gráfico na parte superior, como em todos os estados que compõem o Brasil, que é aqui o gráfico com as linhas coloridas. Então, em nenhum dos estados a gente atingiu uma fase de desaceleração, de estabilização no número de casos. Outro ponto interessante para trazer, essa pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Pelotas, que é do final de maio, na verdade, que eles avaliaram 25 mil pessoas no Brasil e encontraram uma taxa de prevalência muito maior do que era reportado na época. Então, a gente tem a perspectiva de ter 7 vezes mais casos de coronavírus do que a gente tem reportado pelo Ministério da Saúde. Isso acontece por quê?
Primeiro, porque as instituições de saúde não notificam de maneira efetiva o Ministério da Saúde e os órgãos públicos. Depois que eu tenho uma limitação de testes, então eu não testo todo mundo que eu preciso testar, portanto não faço o diagnóstico e por isso não notifico. E o último ponto é que eu tenho um número bastante alto de indivíduos que são assintomáticos, então não têm sintomas, ou têm poucos sintomas. Tem uma tosse leve, uma coriza leve, uma dor de cabeça leve, então isso leva a gente a ter um número bastante subestimado de casos. Então hoje a gente tem 2,5 milhões de casos confirmados, provavelmente no Brasil a gente já tem mais do que 10 milhões de casos de coronavírus. E aí pensando em alguns outros conceitos que são interessantes, né? O primeiro deles é que a maioria das infecções elas são contraídas em casa. E por que isso acontece? Então, o indivíduo ele se contamina no trabalho, no transporte público, no supermercado, em algum lugar e vai para casa. Em casa, a gente tem um contato sustentado, então, por um período longo de tempo e relaxado. Né? Ninguém fica de máscara em casa, ninguém fica higienizando a mão em casa. Então, um caso que vem de fora da rua, em casa se torna 2, 3, 4 casos, porque passa para a família inteira. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é que uma grande parte das infecções acontecem a partir de indivíduos que são assintomáticos ou pré-sintomáticos. Então, estou lá no trabalho, fazendo uma reunião com alguém, do meu lado tem uma pessoa que está se sentindo bem, mas ela está meio contaminando, ela está disseminando o vírus, mas ela não sente nada. Então, boa parte das infecções acontecem a partir destes indivíduos. E outro ponto que eu queria que vocês lembrassem é a quantidade de vírus que a gente precisa para se infectar. Então, a gente precisa 1.000 partículas virais para poder contrair a doença da Covid-19. E o que significam essas 1.000 partículas virais? Né? São 1.000 unidades de vírus mesmo, mas onde tem 1.000 partículas virais? Então, tem alguns desses dados, né? Então, na tosse, no espirro, na respiração e na fala. Então, na tosse, quando alguém dá uma tossida e está infectado, está com Covid-19, elimina cerca de 3.000 partículas virais, 3.000 gotículas, que tem cerca de 20 milhões de partículas virais, e essa tosse viaja a uma distância de 90 km por hora. Então, se eu estou numa reunião, dou uma bela de uma tossida, sem colocar a mão, o cotovelo na frente, eu tenho a possibilidade de contaminar quase que a minha sala inteira. Quando eu espirro, isso é ainda mais, então eu aumento em 10 vezes o número de gotículas e de partículas, ou para quase 20 milhões de partículas virais que viajam a uma velocidade muito maior, de 350 km por hora. Mas aí a gente fala muito de etiqueta respiratória, então todo mundo coloca a mão, coloca o cotovelo agora na frente, higieniza a mão depois, então isso não é um risco mais, né? Mas, apesar disso, na própria fala e na própria respiração, o indivíduo que ele está contaminado, ele elimina constantemente o vírus. Então, por exemplo, uma pessoa que está do seu lado, ela está só respirando, ela nem fala contigo, por minuto ela está soltando 33 partículas virais. Quando ela olha para você e começa a falar, isso aumenta em quase 10 vezes. Então, a gente dissemina 200 a 300 partículas virais por minuto. Então, por isso, a gente precisa de uma carga muito pequena de vírus para ficar contaminado. Então, por isso que a gente bate bastante em todos os cuidados, uso de EPI, distanciamento. E aí eu queria trazer dois casos para vocês aqui, que aconteceram isso e, de certa forma, a gente pode trazer para o ambiente de trabalho. Né? Então, esse é um caso que aconteceu na China. O indivíduo foi jantar com amigos, então vocês veem as mesas aqui, A, B, C, E e F, e as bolinhas pequenas são as pessoas sentadas. Então, o indivíduo que estava em amarelo, que é o indivíduo A1, ficou 90 minutos nesse ambiente e contaminou todo mundo que ficou pintado em vermelho. Então, 4 indivíduos da mesa dele, 3 da mesa de trás e 2 indivíduos lá da frente. Esse indivíduo ele era assintomático. Esse outro caso aqui, na Coreia do Sul. Então, uma pessoa foi trabalhar, um escritório de telemarketing, uma única pessoa foi trabalhar e contaminou 94 pessoas que trabalhavam junto com ela. Então, vocês veem na parte de cima os quadradinhos e as bolinhas brancas são as pessoas que não se contaminaram, os quadradinhos e as bolinhas azuis são as pessoas que ficaram doentes. Então, um único indivíduo foi trabalhar e contaminou 94 pessoas. Então, por isso que a gente fala bastante do distanciamento social e fala bastante do uso de máscaras.
Mas aí você pensa, além disso, de transmitir no ar, será que o vírus também está nas superfícies? Ah, esses gráficos aqui mostram a viabilidade do vírus em diferentes superfícies, né? Quanto tempo ele dura em cada lugar. Então, a gente tem aqui da esquerda para a direita vários gráficos que mostram o comportamento do vírus, que é a bolinha vermelha, no cobre, no papelão, no aço inox e no plástico. No cobre, o vírus fica até 8 horas, no papelão até 24, no aço inox até 48, no plástico até 72 horas. Então, eu dou uma tossida, cubro a mão, vou lá, pego a maçaneta e abro a porta, outra pessoa vem e abre a porta e coloca depois a mão no nariz, no olho, na boca, ela pode se contaminar dessa forma também. Então, por isso que a gente também fala, não só no distanciamento, no uso de EPIs, mas também nos aspectos de higienização e limpeza. A minha higienização individual, quando eu higienizo as minhas mãos, e a limpeza do ambiente, que são importantes para limitar a contaminação a partir desses pontos. E aí, só trazendo alguns pontos, o que eu consigo diminuir de chance de infecção quando eu tenho comportamentos adequados. Então, com distanciamento físico, eu consigo diminuir a chance de infecção quando eu tenho um distanciamento menor que 1 metro de 12%, quando eu tenho um distanciamento maior do que 1 metro, essa possibilidade de infecção cai para menos do que 3%. Quando eu uso máscara, isso também acontece na queda de forma pronunciada. Então, sem máscara, eu tenho uma chance de infecção de 17%, usando a máscara, eu caio isso para 3%. Então, eu queria trazer para vocês esses conceitos bem gerais, para a gente seguir para a fala do Murilo, mas para vocês entenderem, quando a gente fala em retorno ao trabalho, são 3 pontos principais que a gente fala, que é ambiente seguro, que é processo seguro e que é comportamento seguro. Quando a gente fala em ambiente seguro, as empresas que têm que prover isso para os seus funcionários. E vou fazer vou colocar os móveis nos locais adequados, vou garantir o distanciamento entre as pessoas nas posições de trabalho, vou garantir os anteparos plásticos, quando precisar ter os anteparos. A questão de processo, uma parte é responsabilidade da empresa, também vou garantir os processos de higienização, os produtos químicos adequados, vou garantir os processos de ar-condicionado, de recepção, etc., mas tem muito que depende da gente, que é a questão de comportamento seguro. Então, boa parte do comportamento, do segmento desses processos, do uso de EPIs, do distanciamento, parte de cada um de nós, de cada um dos funcionários. Então, eu tinha um tempo limitado, eram 10 minutos, acho que eu consegui ficar dentro do período, do prazo, e agora, na sequência, o Murilo vai tomar a liderança da discussão. Por favor, Murilo. Obrigado, doutor Felipe, excelente. Eu acho que a gente tem números interessantes e coisas interessantes aí para falar um pouquinho depois. Por favor, Murilo. Obrigado. Perfeito. Até pela questão do tempo, acho que eu vou preferir só falar, mas eu tenho alguns slides caso a gente queira entrar também nisso. Numa questão de fluxo. Aqui a ideia é a gente compartilhar, acho que o doutor colocou muito bem aí questões específicas do vírus em si e essa ligação aqui com o retorno ao trabalho. A minha intenção hoje é compartilhar um pouco com vocês, de uma forma mais ampla, o que a gente tem visto dos nossos clientes, quais os processos que aconteceram, quais são dicas valiosas aqui do que a gente tem visto que diferenciam um sucesso de um não sucesso aí nesse gerenciamento, e falar talvez um pouco aí de futuro, o que está preocupando as empresas nesse momento, e o que a gente vai ver, falar até um pouquinho, até uma questão de saúde suplementar, saindo um pouco da questão do retorno, tá? Mas isso muito brevemente. Então, só para vocês entenderem, acho que o Douglas falou bem no começo, a Healthbit é uma empresa de análise de dados, softwares para a área de saúde, então a gente tem uma escala aí de um pouco mais de 1 milhão de vidas, e na nossa estrutura de entendimento a gente preza muito pelo benchmark entre os clientes. Isso foi crucial no começo da pandemia, até agora nessa fase, eu não diria que é uma estabilização da pandemia, mas é uma estabilização do cenário, né? É um cenário ruim, mas constante, então não está tão mutável assim.
e agora está sendo valioso também nos próximos passos, né? Então, só para falar um pouco do começo, daí a gente focar nas dicas do que a gente tem visto para o retorno ao trabalho, de ações mais estruturantes. No começo, focos que foram muito importantes foram toda a parte de triagem de grupos de risco. Isso vai ser especialmente importante para o retorno. Então, esse grupo de risco não é só uma questão do colaborador em si, a questão das doenças crônicas, faixa etária, etc., mas também uma seleção, inclusive, olhando para dentro de casa. Então, como o doutor bem colocou aí, grande parte das infecções acontecem de um indivíduo que vem de fora, e daí num ambiente menos regrado dentro de casa tem esse contágio. Então, a gente tem que sempre prezar também pelos familiares aí da equipe. Essa é uma segmentação que agora foi feita desde o começo para os afastamentos, até antes das quarentenas serem decretadas, mas agora para o retorno também. Depois, uma parte de comunicação, que no começo foi muito focada para explicar o que é a doença em si, e fazendo um paralelo com o que o doutor colocou, agora é muito relevante para a parte de comportamento, né? Então, a parte de comunicação, se antes a gente estava falando de uma coisa mais ampla, explicando o que é o coronavírus, a importância do que está sendo divulgado, dos protocolos, etc., agora é muito um foco na questão comportamental. É claro que o comportamento, a gente vai falar um pouco mais para frente, está muito relacionado às estruturas de controle disso, e eu vou falar um pouco da parte do papel do gestor direto, né, gestor e gestora direta nisso, que é uma coisa que tem feito bastante diferença, mas o comportamento em si, a comunicação, afeta bastante. E depois, teve toda uma parte de definição dos protocolos, que hoje em dia eles já estão numa constante, digamos assim, porque se você olhar os números brasileiros, a gente está com ali, normalmente é divulgado em log, né? Então, a gente estava num crescimento, numa aceleração, e agora a gente tem um número constante de falecimentos e de casos. Claro que tem a ressalva da parte de testes, como o doutor bem colocou aí, alguns estudos mostram que a gente deveria, que o número real talvez seja 7 vezes maior do que o número que a gente tem de teste, mas a priori o que se vê, e até a gente vê pelos nossos dados, é uma constância nos casos, na quantidade de casos, comparando os números nos clientes de junho e julho, de fato a gente está vendo uma constância, em alguns casos, dependendo da região geográfica mesmo, que tem uma população maior, está caindo, principalmente nas capitais, em outras está crescendo, principalmente no interior. E agora e também uma busca de laboratórios, né? Então, esse foi um começo, compartilhando, acho que aqui, sem entrar tanto em detalhes, porque daí a Carolina vai trazer aqui para a gente um caso específico, com muito mais detalhe, e com certeza ela tem mais propriedade para falar isso do que a gente, mas eu acho que é importante compartilhar algumas estruturas, algumas frentes estruturantes mesmo, que são muito importantes pelo que a gente tem visto dentro das empresas, tá? Eu acho que uma coisa importante, que isso muitas vezes o RH não olha tanto, é uma parte de envolvimento com o jurídico, tá? O jurídico, a gente está com uma questão de decreto bastante forte, os decretos eles são estaduais, em alguns casos municipais, isso vai ter reflexo na parte de exames em si, mas existe uma questão que é o que é viável se fazer, para a gente trabalhar, antes de tudo, trabalhar com o que é legalmente viável, né? Então, só exemplificando, grande parte das empresas em escritório, eu não estou falando aqui dos trabalhos essenciais, eu estou falando da questão de escritório, que foi uma transição mais rápida para home office, grande parte dos escritórios de São Paulo, eles ainda não estão voltando com força total. Por que eles não estão voltando com força total? Até por uma questão de decreto, no nível que existe, pode ter uma atualização recente, mas se eu não me engano, você só pode voltar com 40% das pessoas no escritório, até para facilitar esse distanciamento, e, salvo engano, 6 horas por dia, com a pessoa trabalhando 6 horas por dia. Então, muitas vezes, isso torna inviável esse movimento de retorno, e várias empresas têm visto que o home office, você não tem uma perda de produtividade, portanto, não faz sentido você voltar se você não tem uma queda de produtividade, você está colocando o seu colaborador, seus familiares
em risco por uma questão que, por decreto, você ainda não pode voltar por força total. Então, essa integração entre RH, saúde e jurídico é uma coisa muito importante, sempre acompanhar isso. Isso é relevante, inclusive, para a operação. Então, operação agora mudou também, mas Distrito Federal, por exemplo, qualquer loja em shopping deveria fazer os testes de forma rotineira a cada 15 dias. Rio Grande do Sul tem um protocolo específico, Piauí tem um protocolo específico. Então, isso envolve, inclusive, a operação, quando a gente fala de retorno. Uma segunda ação estruturante que é bem importante é o envolvimento da gestão direta, tá? O gestor, a gestora diretamente, que tem contato direto com o funcionário, tem um papel fundamental na parte de triagem, tá? Então, existem ferramentas, a gente mesmo consegue disponibilizar essas ferramentas, né? Não é uma das nossas tecnologias, acho que é uma das mais triviais, mas um questionário, existe protocolo do Ministério da Saúde, um protocolo de triagem de sintomas, e isso, muitas vezes, acompanhado com o treinamento de um gestor, da gestora direto, faz muito efeito, tá? Então, a gente tem clientes que fazem esse questionamento e daí existe o protocolo. Se existe tais critérios de sintoma, o próprio questionário vai indicar o início do protocolo que foi definido pela empresa. Normalmente é mandar o indivíduo para casa, via alguma telemedicina, fazer o afastamento, e daí você faz todo o fluxo de exames para coleta de exames, verificação se é um caso positivo ou não e retorno ao trabalho. Então, esse envolvimento da gestão direta é bem relevante. Eu acho que isso está muito relacionado ao regramento, né? Quando a gente fala de comportamento, pela nossa experiência, você ter uma estrutura de enforcement é bastante relevante na hora que você coloca o gestor, a gestora, também como responsável, isso aumenta muito o nível de completude da execução. Um terceiro ponto são bons prestadores na parte de laboratórios, tá? Então, uma discussão recorrente é a questão de qual tipo de teste usar. E, de fato, cada tipo de teste vai ter quando que ele é o mais indicado e qual que é o cenário que ele é mais indicado, tá? E, falando especificamente de teste rápido, a gente tem uma infinidade de testes. Existe uma discussão bastante acalorada sobre a eficácia desse teste, né, a assertividade desses testes. Pela nossa experiência, de fato, eles variam bastante. E o fato de você não selecionar um bom prestador, muitas vezes o barato sai caro, tá? Então, a gente está vendo casos, por exemplo, onde em uma testagem em massa, você tem 40% das pessoas como positivo. E quando você coloca, o que já seria muito estranho, porque grande parte é assintomático, não conversa direito, e daí quando você seleciona as pessoas para um segundo teste, né, você encontra mais de 50% dos casos indicando ou um falso positivo ou um falso negativo, né? Os dois casos são muito ruins. Então, você ter bons prestadores, e os maiores laboratórios do Brasil eles já estão bem estruturados para isso, que eu vou linkar com o segundo ponto, é bastante relevante, tá? Nessa linha de prestadores, também tem um outro ponto, que é qual que é o SLA desses prestadores. Está acontecendo uma coisa que é relevante, que pelo fato das aéreas estarem paradas, por toda a crise do setor, a logística tem sido muito problemática, né? Então, muitas vezes, para regiões distantes, o teste ele vai demorar 72 horas, às vezes até mais, e não é porque a execução do teste demora isso, muito do tempo é logística, tá? E isso pode impactar o seu retorno e a sua avaliação, tanto a avaliação para dar atendimento para esses colaboradores e para os familiares, quanto num eventual retorno, tá? Então, você ter bem definido com os prestadores em escopo Brasil, esse SLA também é bastante relevante para você ter um fluxo na operação que deixe sua operação realmente constante e não impacte ela, né? Esses prestadores, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem trabalhado com os 4 principais do Brasil e todos eles têm feito um esforço para você ter uma capilaridade bastante relevante. Só para dar um número, um dos nossos clientes que tem aí 85 mil vidas espalhadas pelo Brasil, mais de 40 mil funcionários, com esse conjunto de laboratórios a gente conseguiu
atendimento em 99,03% das cidades que eles têm colaboradores. Em termos de percentual de colaboradores é menos, porque as cidades não atendidas são cidades pequenas, tá? Então você vê que sobrou pouco ainda, num universo desse sempre vai sobrar alguma coisa, mas sobrou pouco que não tem cobertura. Isso eu estou falando dos principais laboratórios que são muito bons, né? E por fim, acho que um ponto que é relevante é criar realmente uma célula de trabalho, um ponto focal, tá? Então, um erro muito comum que a gente tem visto é você ter uma divisão espalhada entre as entidades, todo mundo quer ajudar da melhor maneira possível, mas tem aquela questão de que quando você tem um responsável, funciona muito melhor, tá? Então, a estrutura varia um pouco, mas em linha geral, você vai ter sempre uma porta de entrada, uma ou mais portas de entrada. Isso pode ser pelo ocupacional, pode ser pela telemedicina, pode ser pelo questionário de triagem, com gestores avisando os casos que essa célula tem que entrar em contato. Uma célula específica de trabalho faz o contato com o colaborador, faz o processo com o laboratório, ajuda na coleta, verifica o resultado e depois ou executa a tratativa de volta ou faz o retorno preocupacional para executar a tratativa de retorno ao trabalho. Nesse meio do caminho, essa célula também ela é responsável por todo o acompanhamento de saúde desse colaborador, né? Do colaborador dependente, a depender do escopo que a empresa coloca, tá? Pela nossa experiência, a partir do momento que você coloca um ponto focal, um grupo único, aí você tem uma gestão muito mais adequada, né? Muito mais eficaz. E isso acaba saindo muito mais barato. Então, em um cliente específico que a gente estruturou isso, apesar de você ter um custo dos profissionais dessa célula de trabalho, o custo de exames, ele praticamente caiu pela metade e também o tempo de afastamento, o ganho que se tem com o afastamento que nem estava contabilizado também tem sido bastante relevante. De novo, numa questão que o barato pode sair caro, muitas vezes faz sentido você ter essa estruturação, porque a gestão em si você vai ganhar eficiência, tá? E daí acho que só para fazer uma ponte, passar a bola aí para a Carolina, isso já existem vários protocolos e várias entidades que têm levantado pontos desse item, mas só para a gente não deixar passar, é muito importante todo mundo ver questões de transporte, questões de limpeza pessoal e de ambiente, questão de distanciamento, refeitório e também as regras de afastamento que cada empresa vai ter, tá? Então, só compartilhando experiência, depois a gente tem os momentos para as dúvidas também, mas acho que é muito importante essas ações estruturantes que a gente colocou, elas economizam várias dores de cabeça que a gente viu algumas empresas têm. Obrigado. Obrigado, Murilo. Excelentes suas colocações. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o envolvimento da gestão direta é importante e também essa questão de estabelecer o protocolo e o único canal para fazer a gestão desse momento, sem dúvida nenhuma. A gente vai poder, acho que, voltar nesse tema aí. Por favor, Carolina, a gente gostaria de ouvir um pouquinho tua experiência aí e compartilhar com a gente. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho do meu caos, né? Porque eu vivo caos. Acho que mais do que o resto, porque trabalhando com higienização, que é o que nós fazemos, né? O nosso forte, a Milclean hoje tem 21 anos no mercado e o nosso foco maior é trabalhar com, chama Milclean, que é limpeza. Nós fazemos todos os facilities, mais a limpeza. E para nós foi um momento muito especial e um momento muito digno para a nossa área, porque é a primeira vez na vida, na história, que a limpeza foi tão valorizada e que a limpeza foi vista como algo realmente importante. E isso, como a gente está falando de pessoas, como a gente está na BRH, eu sou uma psicóloga, então eu sou apaixonada por gente, então o meu discurso vai ser um pouco voltado para esse lado de gente. Nós utilizamos muito disso para poder motivar os nossos profissionais, os nossos funcionários da ponta, que são os auxiliares de limpeza, de higienização, para que eles pudessem ter a coragem, né, porque estão na linha de frente, mais do que qualquer outro, e para eles se valorizarem, porque não existiu um discurso melhor do que vocês são os nossos heróis, que de fato são os heróis, né? O pessoal da higienização, principalmente da higiene hospitalar, eles foram vistos como grandes heróis, assim como os enfermeiros. Então, eles
a gente sentia muito isso, principalmente por ser terceirização, que quando a limpeza é orgânica, né, do hospital, que a limpeza orgânica é o quê? Limpeza própria. Os funcionários da limpeza sempre foram vistos, assim, nunca foram olhados. O fato de terceirizar, eles já passam a ser olhados, porque para nós, o que a gente tem de mais importante, o maior patrimônio nosso, é o funcionário. E aí, tendo isso atrelado ainda à pandemia do que aconteceu, então a gente conseguiu levar isso para eles, sabe? Nós fizemos vou contar algumas ações que nós fizemos. Então, no começo, a principal ação que nós fizemos, quando começou o zoom de que iria ter lockdown, eu chamei um pneumologista aqui na Milclean, e eu, pessoalmente, junto com ele, nós fizemos vários vídeos informativos, porque a gente sabia que ia ter o distanciamento. Então, foi uma coisa muito rápida de segunda-feira a gente saber, quarta-feira já está tudo pronto. E nós fizemos vídeos informativos com uma linguagem fácil para que chegasse a todos os nossos funcionários, principalmente os que estavam na linha de frente. Porque o que acontece? A gente faz limpeza hospitalar, mas a gente também faz limpeza em shoppings, em indústria, em escolas. Então, nós tivemos uma queda grande no faturamento nesses locais, porque foram fechados. E nos hospitais nós tivemos que intensificar a questão do trabalho e da linha de frente. E a gente fez isso muito baseado, você perguntou para mim, né, Douglas? Então, assim, o que nós fizemos, principalmente foram esses vídeos, e foram vídeos muito informativos, porque no começo as pessoas estavam muito em pânico, e o meu time é um time que não tem muito acesso à informação, como as outras pessoas têm. A gente tem pessoas no nosso time que, fora os de grupo de risco, que a gente teve que afastar, que são mais velhas, mas pessoas que não têm muito acesso à tecnologia com tanta facilidade como nós. Então, nós fizemos uma forma de que, através do nosso supervisor, chegasse lá na ponta esses vídeos explicativos com uma linguagem super fácil e vídeos motivacionais, incentivadores, para que eles fossem em frente, para mostrar que eles eram importantes. E aí nós vivemos um caos muito grande, porque em um determinado momento lá de março, abril, acabou-se os EPIs. E então a gente ficou numa loucura muito grande, porque acabou EPI, acabou álcool, e nós, além de trabalhar com os serviços de limpeza, nós também fornecemos produtos de limpeza, dispensers de álcool gel, acabou dispenser no mercado, acabou álcool gel no mercado. Então, a gente teve que trabalhar muito em cima de emergências. Então, dizer para vocês que nós conseguimos criar um projeto ou um planejamento, mentira, nós trabalhávamos em cima de apagar incêndio dia após dia. Então, era eu desenvolvendo fornecedor, em questão de 10 dias, nós criamos nossa marca própria de álcool. E a gente foi, eu falo que o carro estava andando e a gente estava trocando pneu. Então, foi um grande aprendizado para nós. A questão do home office não era algo de praxe na Milclean. A Milclean é uma empresa familiar, meu pai é o fundador. Ele tem 74 anos, então falar para uma pessoa de 74 anos, não estou generalizando, mas aqui dentro funcionou assim, que as pessoas vão fazer home office é rir da cara dele, porque ele não acredita nisso, ele acha que não funciona, que as pessoas têm que estar aqui. Tanto é que assim que liberou, a gente já voltou faz tempo a trabalhar. Lógico que com todas as medidas, não tivemos nenhum caso de Covid, então... Mas o que eu quero dizer é que a gente passou por vários processos. Então, assim, no início, a coisa do vídeo foi muito importante, porque não podíamos estar tão perto deles, porque estava todo mundo em pânico. Nós criamos um comitê da crise, onde estava eu e os principais gestores, para que a gente pudesse tomar as decisões rápidas como tinham que tomar. Então, cada um cuidava de uma coisa. A gente esqueceu papéis, todo mundo fazia tudo, porque era muita emergência atrás da outra. Então, a gente começou, eu nunca negociei tão perto de fornecedor, eu participei de temos um grupo que eu falo que existe a BRH, existe a Abralimp, que também é uma associação do pessoal da limpeza, que foi, assim, sensacional tê-los, porque, por incrível que pareça, o mercado de prestação de serviço é um mercado que tem muita concorrência, porque, assim, é preço, é concorrente. E os concorrentes se uniram nesse momento
exatamente para a gente poder ver o que eles estavam fazendo. Você está usando MP, você não está? Você está pondo de férias, você não está pondo de férias? Você já está pagando as férias, está deixando para pagar mais para frente? Então, a gente conversava muito para que a gente tivesse todo mundo no mesmo barco. Então, isso foi muito bacana e gerou muita proximidade entre nós. Utilizamos a MP aqui na MilClean muito. Se a MP não tivesse existido, a gente estaria... Não sei como a gente estaria, acho que foi uma coisa que nos ajudou muito. E agora que teve uma prorrogação, também utilizamos, porque as escolas não voltaram, os shoppings voltaram com redução drástica. A questão da tecnologia, eu acho que é super importante falar da área de TI, que a nossa área de TI estava muito preparada para isso, porque foi numa segunda, na quarta-feira estava todo mundo indo embora para casa, já com a infraestrutura para fazer home office. E então, eu digo assim, fazer home office num lugar, numa empresa que está no meio da pandemia e está mais tranquilo, né? Porque tiveram muitas empresas que estavam mais tranquilo, que caiu a demanda. Mas fazer home office no auge do trabalho, para nós foi o maior desafio e a gente conseguiu superar. Porque foi a fase que a gente mais trabalhou e a gente não estava todo mundo no mesmo lugar. Então, foi um grande desafio para nós. E eu, como gestora, principalmente, para conseguir ver a capacidade de resiliência que cada um tem, né? Porque nessa hora a gente vê quem é de fato resiliente e quem não é. E eu tive funcionário que falou, infelizmente, eu não consigo trabalhar em casa, eu vou voltar. Eu falava, não, mas você não tem opção, você tem que ficar. Não dá para você querer voltar. Não, mas eu não estou conseguindo. E não eram pessoas que, tipo, tinham uma casa com um filho, não. Eram alguns que tinham uma casa com estrutura para ter um home office, mas que não conseguiu adaptar. E aí me vem a pergunta, como é que é essa pessoa no dia a dia, se ela não consegue se ela não consegue ter resiliência diante de uma crise dessa, né? Porque a gente precisa de pessoas com resiliência, de pessoas que criem, que consigam aprender na crise, e não pessoas que fiquem stuck, né? Eu brinco daquelas pessoas que, quando é que tudo vai voltar ao normal? Eu tenho dó de quem faz essa pergunta na hora de parar, porque não vai voltar ao normal. O que é o normal, né? É o novo normal, mas o normal lá de trás não tem mais. A partir do momento que você volta, que você não pode cumprimentar as pessoas, que você não pode abraçar, porque brasileiro é muito assim, já não pode dizer que vai ser normal, né? E nós voltamos realmente ao novo normal, já tem aí uns 2 meses que a MilClean voltou a trabalhar presencialmente, então a gente trabalha com todos, como somos uma empresa de higiene, a MilClean aqui não é casa de ferreiro espeto de pau, aqui o negócio é higienização toda noite com pulverizador, então a gente cuida muito disso. E hoje, só para fechar, que eu contei meio por cima tudo que nós fizemos, hoje o que a gente mais está fazendo nesse momento é a desinfecção. O que é a desinfecção? A gente explica muito a diferença de limpeza e desinfecção. Limpar, a gente limpa, né? Você tirar a sujeira do ambiente. E a desinfecção é desinfetar. Então, para eu fazer a desinfecção, o ambiente tem que estar limpo. Então, nós vendemos a desinfecção. Então, o pré-requisito, eu sempre falo, se você quiser que a MilClean faça limpeza e desinfecção, é uma coisa. Somente a desinfecção tem que estar tudo limpinho, sem sujeira nenhuma, e a gente vai fazer a desinfecção. Então, hoje é isso que a gente mais está vendendo aqui na empresa, para clientes que não eram clientes ainda, para os nossos atuais e para os novos. Então, comércio, lojas, restaurantes, tem tido uma busca bem grande, hotéis, para fazer esse tipo de trabalho, que nada mais do que realizar a desinfecção, como a gente faz numa limpeza terminal de hospital, do teto ao chão, e fazer com que o ambiente fique 100% livre do vírus. E aí nós fazemos o teste de ATP, que é um teste que se passa o suave, que é um cotonete, coloca num contador para que a gente comprove que de fato foi limpo e foi desinfetado, desculpa, e depois a gente emite um certificado. Então, a gente está vivendo uma loucura grande, porque às vezes aqui na nossa região, né, que é no Vale, a vigilância sanitária lacra o ambiente quando tem caso de Covid. E aí ligam para MilClean, tipo, 3 da tarde para fazer a desinfecção às 6, porque no dia seguinte tem que abrir, que você imagina um lugar fechado 24 horas, o quanto que não dá de prejuízo, né, se eles não foram preparados para isso. Então, a gente está numa loucura desenfreada, mas aí o Murilo perguntou para mim, mas vocês conseguiram ganhar mais, né, na pandemia? Não. Todo esse trabalho não supera
a queda do faturamento que nós tivemos devido aos demais clientes que ainda estão parados. Bom, isso é um resumão do que eu vivi, bem resumão, mas estou à disposição para que façam perguntas e para que a gente bata o papo que precisa. Espero que eu tenha sido clara e objetiva, que eu tentei falar nesses meus 10 minutos. Oh, excelente, Carolina. Eu acho que foi uma excelente explanação. Eu acho que você é interessante, você viveu os dois momentos, né? Você viveu o momento de que o grupo da tua empresa tinha que estar extremamente motivado, porque trabalhava com o hospital, estava no frontline, e um grupo que estava, na teoria, desmotivado, porque trabalhavam no shopping, tiveram que ficar em casa ou se readequar. Então, excelente. Obrigado pela sua explanação, hein? Eu queria, antes de te fazer uma pergunta, queria retomar um pouquinho com o doutor Felipe, e a gente tem aí 10 minutinhos, né, 9 minutinhos, na verdade. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Uma delas, doutor Felipe, é que hoje foi divulgada uma pesquisa, né, da Confederação Nacional da Indústria, onde divulga os setores, a confiança na retomada e os protocolos como foram implantados na retomada. E a gente sabe que muitas indústrias já estão retomando as atividades, né? E por último, talvez o setor de serviços, bares, restaurantes, enfim. Mas que todos já tomaram a estrada de retomada, né? Como é que o doutor vê o risco de uma segunda onda que seja mais rápido do que está acontecendo na Europa, uma vez que o próprio doutor nos apresentou números interessantes e onde a gente sabe que tem um grande número de assintomáticos, né? Como é que o doutor vê isso? Na verdade, isso em São Paulo, né, já está acontecendo. A gente já tem um aumento no número de casos, isso a gente vê pelo número de internações que a gente tem nos nossos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, né? Então, a gente teve uma queda inicial, teve a reabertura de forma geral da economia, a gente está vendo um aumento no número de casos, né? Então, esse aumento não vai ser na proporção que foi anteriormente, né, da primeira onda, mas a gente vai ter uma segunda onda também. O ponto é que isso vai acontecer em momentos muito diferentes em cada uma das cidades, né? A gente tem vários países dentro do Brasil e cada região, cada cidade vive um momento da pandemia muito diferente, né? Então, por exemplo, em Manaus a gente já tem um decréscimo importante, né? Em São Paulo capital a gente tem uma situação mais de estabilidade. No interior de São Paulo a gente tem uma situação mais de aumento no número de casos, né? Então, falar em segunda onda, de forma geral para o Brasil, é muito superficial, né? Cada local vai se comportar de uma forma diferente. Especificamente na cidade de São Paulo, a gente vai viver essa segunda onda sim, mas com uma intensidade muito menor. E o doutor imagina que a mudança de alguns protocolos, ela como, por exemplo, bloquear barreiras entre cidades, ela também é importante nesse momento de retomada para melhorar, inclusive, para preservar a produtividade de cada uma das organizações? Isso até aconteceu no início, né, da epidemia, acabou não se disseminando tanto para as outras cidades, porque a gente limitou não só a saída das pessoas de casa, mas a gente limitou muito no Brasil a movimentação intermunicipal e interestadual, né? Então, viajava-se muito pouco. Com a reabertura, isso começou a ficar mais relaxado, né? Então, acho que esse tipo de atitude seria interessante, mas hoje a gente já tem, todas as cidades já estão bastante acometidas, então acho que não teria um impacto muito sobremaneira, sabe? Interessante. Obrigado, doutor Felipe. Conectando um pouco com isso, Murilo, eu queria entender como é que na empresa de vocês, se você tem alguma experiência para compartilhar, como é que a inteligência de dados consegue ajudar as áreas de recursos humanos e os profissionais, os empresários, para desenvolver alguma metodologia de entender melhor a sinistralidade e principalmente se antecipar e identificar os grupos de risco, que na teoria são as pessoas que mais estão expostas nesse momento, e conectar isso com a gestão da saúde, né? Porque isso faz com que melhore a produtividade nas empresas, que é o grande tema do momento, né? Como é que eu retomo tudo isso garantindo a produtividade?
Acho que dado e tecnologia, sim, já está mais do que dado que é realmente o novo ouro, né? Então, assim, com a quantidade de dado que a gente tem e com uma boa qualidade e tecnologias, se chega muito longe. Eu acho que o ponto aqui, daí eu vou citar alguns exemplos reais, é a ligação, justamente como você falou, da ligação entre o número, o tratamento desse dado e o mundo real ligado à gestão de saúde. Então, só para exemplificar algumas coisas que a gente mesmo, de uma forma rotineira, opera. Então, por exemplo, a seleção de risco, ela sai totalmente pelos dados. Pode sair de uma forma mais simples, totalmente trivial por uma questão de demografia, quanto uma questão mais complexa de você realmente analisar todos os dados, identificar grupos de risco, fazer um primeiro contato para verificar e tratar esse grupo de uma forma específica. Um segundo ponto, que isso tem sido muito relevante, a gente fez um trabalho de mapear os laboratórios, como eu comentei, né, a capilaridade dos laboratórios, mas não só isso, também o SLA e preço. Então, na hora que você tem, que vem algum caso, esse processamento de dados já traz para o gestor de saúde ali na ponta o que ele tem que fazer. Para qual laboratório ele tem que que vai retornar, enfim, ter tudo mapeado. Também a gente usou isso, acabou linkando isso com a parte de decretos. Então, hoje em dia, se vem um caso de uma localidade específica, o sistema já avisa a pessoa que está fazendo esse gerenciamento de quais as especificidades que aquela região tem por termos de decreto, né? Então, acho que o uso da tecnologia, de maneira geral, ele amplia muito a capacidade de execução de qualquer área. Pela nossa experiência, os dados têm sido muito úteis para triagem e agora também para essa gestão. E agora, para o final, isso foi feito no começo e agora revisto, porque a curva do Brasil foi atípica, né, comparada com a que a gente teve na Europa ou na Ásia. A gente está muito mais constante ali, muito mais contínuo. Também tem sido muito importante em questão de previsibilidade. Então, estudos, por exemplo, eu tenho uma massa da população que não tem plano de saúde. Quanto que pode me custar se eu bancar a UTI dessas pessoas? Quanto que vai me custar os exames e por aí vai. Então, essa previsibilidade de custo também é importante para a gente não desperdiçar recursos ou alocar direito. Excelente, excelente. Obrigado, Murilo. E eu gostaria de fazer o último comentário para a Carolina. Né? A Carolina falou muito de rapidez, de produtividade, de resiliência. Né? Qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo, para a área de recursos humanos, dentro da sua experiência? Né? O que é importante para a área de recursos humanos? Onde você sentiu esse maior apoio nesse momento? Né? Então, eu percebi, por exemplo, nós tivemos que fazer cortes aqui na empresa. Infelizmente, não teve muita opção. E o que eu percebi diante desse momento é que o que vale não é modinha, não, mas o que vale são soft skills mesmo. Porque na hora da gente tomar uma decisão, as duas pessoas tecnicamente sabem a mesma coisa, com qual que a gente fica? A gente vai ficar com a pessoa mais bem relacionada, mais resiliente, a pessoa que consegue ter a conexão entre as pessoas, a pessoa mais querida pelos outros, querida no sentido de que é rápida no raciocínio, resolve os problemas, consegue contornar as coisas, porque a gente vê um caos aqui dentro jamais vivido. E nesse momento a gente consegue identificar, eu que estou assim olhando de cima, né, as pessoas aqui, como é que elas andam, e eu consegui ver que assim, aquele tipo de pessoa eu não quero no meu time mais para frente, porque não conseguiu, ficou patinando e não conseguiu sair do lugar. Então, a tal da resiliência e a coisa da criatividade, porque você tem que ter criatividade para você conseguir sair da crise de uma forma com mais maestria. E isso é muito um soft skill que a pessoa precisa ter. Você não ensina isso no dia a dia. A pessoa vem e trabalha. Então, isso, eu como RH, né, eu digo que eu acho que essa questão para todos trabalharem. Quem fica muito preso à parte técnica, eu digo, o técnico a gente ensina. Os soft skills a gente adquire com a experiência, com a vida e com a abertura, né? Você tem que ser aberto ao novo, a querer mudar o seu mindset, sua forma de ver as coisas. E foi isso que eu aprendi, que eu dou como lição para os RHs, não só RHs, para todas as pessoas que estão
assistindo. Excelente, excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, o nosso encontro está chegando ao fim. Eu acho que eu tive um prazer imenso de ter vocês três aqui. São pessoas fantásticas e eu vejo que cada um tem uma experiência muito forte. Muito obrigado por vocês compartilharem com o grupo a experiência de vocês. Queria lembrar a todos que esse vídeo está sendo gravado e vai ficar disponível no canal do YouTube através da BRH e também incentivá-los para que se inscrevam e nos próximos encontros que nós vamos ter. Muito obrigado, Dr. Felipe, Murilo e Carolina, por compartilhar conosco essa experiência de vocês. Até breve. Agradeço. Muito obrigado. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.